conheço um país que em tão pouco tempo mais alterações ocorreram. Nós temos Angola nessa representação. A nossa lei vai se ajustando. Portanto, nós durante muito tempo tivemos alguma imitação, podemos assim dizer, de outras latitudes, mas já fez-se um bom avanço, já fez-se um bom trabalho. Já agora, o que é que significa AFI? Que a Associação Fiscal Angolana devia ser AFA. Foi emitido mais de 700 reclamações para a Administração Geral Tributária na intenção de haver alguma alteração do prazo. As instituições aqui, como a AGT, deve criar condições para que o contribuinte cumpra a sua obrigação. 1, 2, 3, 4. Sejam bem-vindos ao AFI Podcast Angola Tax Talk. Este que é o maior podcast de literacia fiscal a nível nacional. Nós temos como início desta primeira fase que vamos assim olhar para aquilo que é o contexto da fiscalidade em Angola, bem como a sua panorâmica. Para isso, nós temos hoje como a nossa convidada, alguém muito especial, alguém que certamente poderá impactar aquilo que será o desenrolar deste nosso programa. Estamos hoje com a doutora Justina, ela que é, na verdade, um dos pilares desta fase embrionária que nós chamamos da Associação Fiscal. Então, sem mais delongas, a doutora Justina vai assim tecer as suas considerações, bem como falar do seu percurso de vida ou como é que a AFI deu este passo de início. Muito obrigada. Bom dia, Dr. Mauro. Muito obrigada pelo convite. Como o Dr. Mauro fez referência, chamo-me Justina Fernando. Na qualidade de presidente do Conselho Diretivo da Associação Fiscal Angolana, é com todo gosto que aceitamos este convite. Bem, nós estamos hoje com uma dinâmica do qual queremos tornar cada vez mais próximo a interação, bem como o desenvolvimento da Associação Fiscal. Este podcast surge na ideia e na intenção de fazer com que o contribuinte, o empresário, o estudante, bem como o técnico, tenha em tempo real uma informação muito mais detalhada, bem como uma abordagem levada como profissionais, pessoas experientes no tocante a tema que muitas das vezes servem como tabus, dificuldades ou até complexidade. E hoje nós gostaríamos de perceber, na verdade, qual é o verdadeiro posicionamento da Associação Fiscal mediante o ecossistema tributário nacional. Ou seja, vamos hoje perceber por parte da doutora Justina, ela que é a presidente do Conselho de Direção da Associação Fiscal, como é que a Associação Fiscal surge no contexto angolano. Muito bem. A Associação Fiscal Angolana existe desde 2000, portanto, 12 de maio de 2000. Portanto, é a data de fundação da Associação Fiscal Angolana. Na altura, um conjunto de profissionais reuniram-se e acharam preponderante criar esta Associação Fiscal Angolana como parceiro do Estado, parceiro que pode, então, auxiliar naquilo que é a política fiscal, na supervisão, sobretudo, da política fiscal angolana. Portanto, nesta altura estiveram empenhados o Dr. Rui Cruz, que é uma pessoa de referência no nosso contexto fiscal, e muitos outros profissionais que infelizmente já não fazem parte do mundo. Ou seja, também temos aqui como referir o Dr. Manuel Landa, que é um dos pilares também que esteve na fundação da Associação
Fiscal Angolana, que por sinal foi meu professor na Faculdade de Economia, na cadeira de Fiscalidade. Uau. Infelizmente também já não faz parte dos vivos. Durante algum tempo, a Associação Fiscal Angolana esteve ativa, forneceu vários contributos ao nível daquilo que é a política fiscal, ao nível daquilo que é a supervisão da execução da política fiscal ao governo por meio de pareceres técnicos, por meio de participação em fóruns, em conferências e também a participação ao nível do Parlamento. Doutora Justina, assim numa linguagem mais simplista, como é que nós podemos conseguir perceber, em termos práticos, qual é o real papel ou que a Associação Fiscal pretende com seu surgimento? A Associação Fiscal auxilia, como dissemos, naquilo que é a supervisão ou a condução das políticas fiscais, propriamente naquilo que é literacia fiscal. A Associação Fiscal vem para criar, vem para massificar aquilo que é a educação e a cidadania fiscal junto dos contribuintes e junto também da própria comunidade geral de empresários, empreendedores. Neste sentido, não gera um conflito face ao papel da Administração Geral Tributária, uma vez que o seu papel principal é também e a responsabilidade acaba por cair muito para o Estado, o papel de educar, de ensinar e de levar essa informação além fronteira. Como é que a Associação Fiscal poderá enquadrar-se nesse ecossistema, sendo que nós temos hoje uma Administração Geral Tributária com um papel não tão diferente desde que foi citado? Portanto, nós pensamos que não gera conflitos na medida em que a Administração Geral Tributária é o órgão que executa as políticas governamentais, as políticas que são definidas ao nível fiscal do próprio governo. Portanto, naturalmente que vem também este papel a reboque da AGT de educar, incentivar, e a Associação Fiscal aqui no ecossistema surge como um órgão sensibilizador, tanto que vai também auxiliar neste papel, explicar às pessoas porque que é necessário pagar impostos, porque que se deve pagar impostos, portanto, nesta vertente, criar uma cultura fiscal que nós não temos. Portanto, todos nós fomos crescendo sem saber porque é que devemos pagar impostos, para que servem os impostos, e então a Associação Fiscal aqui tem um papel fundamental de sensibilizar e realizar estas matérias ao nível dos contribuintes. Uau. Na verdade, acaba por ser extremamente esclarecedor. Um dos pontos que precisávamos também aqui trazer, a quando do surgimento da Associação Fiscal, onde é que está sediada, como é que as pessoas conseguem entrar em contacto e, acima de tudo, para quem nos ouve lá em casa, se quiser ter mais informações da Associação Fiscal, qual o mecanismo que pode utilizar? A Associação Fiscal atualmente tem uma sede própria, está localizada no Quinaxis, edifício ESCOM, no 4º andar. Portanto, nós temos um escritório físico em que qualquer contribuinte, qualquer indivíduo que queira contactar a Associação Fiscal, portanto, pode fazer durante os dias de semana. Há sempre um indivíduo, um técnico que vai receber os ofícios e poderá agendar então alguma reunião pontual no sentido de colocar as suas questões. Também temos os canais digitais, portanto o WhatsApp, temos o nosso portal, portanto não está totalmente funcional o website, mas é um canal também de comunicação que se pode usar, não é, para entrar em contacto com a Associação Fiscal. Temos aqui o YouTube, né? Também temos o YouTube, exatamente. Naturalmente. Algumas vezes as associações elas são vistas como entidades representativas
mas nós percebemos que existe uma outra dimensão que é a interventiva. Nesta técnica, como é que a associação pretende se impor diante deste mercado, não apenas ser uma entidade representativa, mas interventiva? Quais são as bases ou estratégias que a associação tem estado a trabalhar para ter uma fundamentação interventiva para aquilo que é a realidade atual nacional? A Associação Fiscal é um órgão fundamental para esta dinamização daquilo que é a política fiscal. Portanto, nós não temos um papel ativo na execução, mas temos um papel naturalmente de representação daquilo que são os contribuintes, os seus membros, por meio de pareceres técnicos, por meio de representatividade ao nível do Parlamento, ao nível da Assembleia, propriamente quando é elaborado o Orçamento Geral do Estado. Portanto, a FI está lá sempre para conceder o seu parecer, conceder aquilo que é a visão da FI, naturalmente aquilo que foi partilhado também com os seus associados, os contribuintes de uma maneira geral. Então, a Associação Fiscal vem neste sentido para a participação, não digamos ativa, portanto, naquilo que é a condução da política fiscal, mas para supervisionar, para garantir a correta aplicação das leis fiscais e garantir, então, a justiça tributária. Doutora Justina trouxe aqui um dado pertinente e eu acredito que quem nos ouve, se calhar, também deve colher essa informação a nível como se fosse algo novo, porque fez menção que a Associação Fiscal tem um papel, sobretudo, de representatividade naquilo que tem sido as discussões a nível de Parlamento, a nível de Assembleia. Essa é uma informação que, de facto, diria que não é pública. Entendo que, se calhar, a associação com este dado acaba por nos dar a percepção que tem trabalhado, mas trabalhado no silêncio, porque o que nós temos estado a dinamizar e o povo tem estado a clamar para vozes representativas face àquilo que são as mudanças e processos de reforma fiscal em Angola. Pode passar-nos, assim, em termos práticos, um testemunho da ocorrência de uma representação a nível de alguma discussão, de alguma proposta de lei ou algum regime que a associação teve em termos de intervenção? Todos os anos, rigorosamente, a Associação Fiscal é convidada para fazer parte no âmbito da auscultação que o Governo faz, as associações, as entidades. Vamos assim por parte. Como é que a associação é convidada? Portanto, é convidada por meio do ofício. Certo. Portanto, a Assembleia escreve um ofício que dirige a associação. Isto significa que a Assembleia conhece a associação? A Assembleia conhece a associação e conhece quem foram os membros fundadores. Inclusive, há uma cena caricata que aconteceu, creio que há 2 anos, a associação esteve um bocadinho inativa e, na altura, ligaram para o Dr. Rui Cruz, que é um dos fundadores. Então, o Dr. Rui Cruz não estava disponível, lá ligou-nos, portanto, estávamos na fase embrionária de revitalizar a FI, portanto, a procurar como é que nós podíamos então fazer a representação, e lá nós reunimos, tanto a comissão que estava encarregue para revitalizar a FI, e na altura o Dr. Jorge fez-se presente. Depois, anos seguintes, também a doutora Ana Costa também fez-se presente, creio que foi o ano passado. Portanto, a Associação Fiscal tem dado contributos fundamentais que, naturalmente, eles podem ser
reconhecidos, tanto ou não, mas temos feito por escrito também, tanto não só ao nível da própria escutação verbal, mas por escrito também temos feito. Tem alguma, assim, né? Alguma lembrança de alguma... Neste ato ou neste processo administrativo de apresentação de algum parecer, como é que funciona por meio da associação? Imaginemos, nós tivemos recentemente algumas aprovações, tivemos a entrada do Decreto 71/25, que é o novo regime jurídico das faturas, temos em curso a discussão técnica do IRPS, e também tivemos, no final do ano passado, a implementação da fatura eletrônica. Será que, diante dessas situações, a associação, qual foi o posicionamento da associação diante disso? Portanto, como fiz referência, as nossas intervenções pontuais, portanto, nesta fase de revitalização até a data, Certo. têm sido propriamente para o OGE. Certo. Portanto, as contribuições pontuais dos decretos que fez referência, a Associação Fiscal não fez o seu pronunciamento. Certo. Portanto, o IRPS é um dos diplomas que está em discussão e que a Associação Fiscal tem um grupo dedicado Ok. que brevemente produzirá então um parecer que também vai fazer Então chegar estamos a às ouvir e a entidades. saber aqui em primeira mão que a Associação Fiscal está trabalhando num comunicado, ou vamos chamar assim a preparar um dossiê parecer. ou um parecer para remeter alguma proposta face No âmbito do IRPS. análise do IRPS. Exato. Muito bom, muito bom. Nessa fase de segmentação, de elaboração de pareceres a nível do OGE, como é que tem ocorrido nos bastidores esse processo? Portanto, nos bastidores nós partilhamos ao nível do Conselho Diretivo, Certo. portanto, das pessoas que já estiveram em representação da Associação Fiscal Angolana são membros do Conselho Diretivo. Certo. Ao nível do Conselho Diretivo nós fazemos um pequeno meeting, vamos discutindo as ideias e depois, em consenso, portanto, fazemos um texto e este texto é o guião para que este representante que vai representar a Associação Fiscal, então, tem como guião. Excelente, excelente. Para nós termos também alguma noção, antes de nós irmos para uma questão um pouquinho mais técnica, por que razão a doutora Justina abraça este desafio e como é que é selecionada como presidente do Conselho de Direção da Associação Fiscal? Eu abracei este desafio, primeiro, por incentivo do meu antigo professor Dr. Landa, que já disse. Na altura dizia-me que eu tenho de fazer parte desta associação e etc. Mas, olha, infelizmente ele faleceu e na altura faleceu e não cheguei a entrar, não é? Com ele, tanto ainda em atividade, podemos assim dizer. Depois, quando realmente mostrei o interesse, o Dr. Rui Cruz, tanto na altura surgiu uma comissão instaladora e estávamos a trabalhar a doutora Cristina, o Dr. Paulo Gracione, o doutor, creio que Mvela também na altura, e o doutor Rui Cruz manifestou a vontade de não continuar, o doutor Jorge também fez parte desta comissão. O doutor Rui Cruz manifestou a vontade em não continuar devido ao estado de saúde, daí que unanimamente, não é, indicaram-me como alguém que pudesse então conduzir a comissão instaladora. Portanto, concluído este processo, foi anunciado o processo eleitoral, onde foi publicado, tanto nas redes sociais, e deu-se a oportunidade de as pessoas apresentarem candidaturas.
Na altura, Isto foi em que acredito ano? que 2024, 23, depois transitamos para, Muitos anos. para 2024. Exatamente. Então, fez este processo todo. A minha lista tanto foi eleita, podemos assim dizer. Portanto, na altura também o doutor Cláudio Paulino, que é o presidente da mesa da Assembleia Geral, fizemos a proposta e aceitou com todo agrado. Uau, E, portanto, fomos eleitos muito bom. e estamos aqui a e levar o barco. A doutora China tocou num ponto e, na verdade, despertou-nos que há uma estrutura organizacional na AFI, né? Então, queríamos perceber como é que a AFI, já agora, o que é que significa a AFI? Primeira questão. A segunda, como é que está composta essa estrutura da AFI? A AFI significa Associação Fiscal Angolana. Devia ser AFA, mas não é. Essa é, na verdade, as grandes problemáticas, porque a AFA, penso que é a associação, eu já vi que tem uma associação com o mesmo nome, AFA. Não sei se é por essa razão que o nome não foi AFA. Pois, na altura já existia alguma associação com o mesmo nome, e então, para poder haver distinção, entendeu-se que devia ser a FI. E ficou a FI. E o I, o que é que significa? Olha, o I é mesmo da Associação Fiscal Angolana. O I tem a ver de impostos, então adotou-se ali uma metodologia, não é, para poder combinar o angolana com os impostos. E então ficou esta denominação, não é? Sim, porque principalmente quando nós partilhamos nas rádios e televisão, olha, nós precisamos de um painel onde membro da AFI vai participar. E eles depois veem, AFI, como assim? Associação Fiscal, mas você está a nos dizer AFI. Então, já havia até pessoas que, indubitavelmente, tendo conhecimento de que a Associação Fiscal acaba por ser angolana, AFA, então as pessoas lutam, tipo, não pode ser AFI, não, tem que ser AFA, não pode ser. Então hoje desmistificamos esse segredo. É normal existir esta pequena confusão. Certo, mas é importante este ponto aqui porque, sobretudo, nós tornamos ele público, porque isso retira qualquer dúvida de interesse de quem tem estado a acompanhar a vida da Associação Fiscal Angolana. Exato. Em termos de estrutura corporativa, fez também esta questão. Portanto, nós temos uma Assembleia Geral, em que temos o presidente da Assembleia Geral, o Dr. Cláudio Paulino, temos 2 secretários. Ao nível da Assembleia Geral temos o Dr. Graciano, que é o primeiro secretário, depois temos o Dr. Linha, que é o segundo secretário, depois temos um conselho diretivo. Ao nível do conselho diretivo temos tanto eu como presidente do conselho diretivo, temos os vogais para a área de finanças e tesouraria, tanto que é o Dr. Yuri. Depois temos também a secretária-geral, a doutora Ana Costa. Temos o vogal para a área de formação e difusão, que é o Dr. Luhuma Melquisedeque. E também temos a área de cooperação, que é o Dr. António Rafael. Depois temos um conselho fiscal. Ao nível do Conselho Fiscal, temos como presidente o Dr. Jorge Figueira e depois temos 2 vogais, que a doutora Cristina Silvestre e também o Dr. Adilson Sequeira. Então, é assim que está composto a nossa estrutura governamental e, muito recentemente, também a fim de dinamizar aquilo que é o programa da AFI, criamos então os grupos de Task Force. Portanto, temos 7 grupos. Não vamos ainda para aí, né? Muito bem. Mas, pelos dados que partilhou aqui, surgiram várias preocupações. Preocupações não diria muito,
mas o que nós conseguimos enxergar é que a FI está que nem uma equipa dos Galácticos. Quando me refiro ao Galáctico, quem acompanha futebol entende como se fosse uma equipa de 5 estrelas. Quer dizer, temos aqui membros bastante interventivos, também quadros do país, o que denota um nível de responsabilidade e seriedade por parte do trabalho que tem sido desenvolvido. O que para nós é regozijante e também plausível, porque é deste contexto que Angola precisa de não apenas ideias, mas que as ideias sejam tratadas e trabalhadas por quem de facto acaba por ter uma autoridade, acaba por ter alguma responsabilidade, e nós assim fizemos este dado de forma enfática para dizer que a Associação Fiscal de facto está bem encaminhada. E os nomes que foram aqui citados dispensam apresentações. Com certeza. São pessoas que têm estado de forma interventiva no ecossistema fiscal e não só, e que acreditamos que poderá muito mais coisas ir por parte da Associação Fiscal. Estava entrando já numa outra temática sobre os membros. Para além da Assembleia, o Conselho de Direção, fazia menção que temos uma outra esfera, uma outra base que acaba por estar representado por outros membros. Exato. Então queríamos perceber melhor como é que funciona isto. Portanto, ia dizendo que muito recentemente a FI criou os grupos de task force, no sentido de dinamizarmos aquilo que são as atividades da FI, tanto no sentido de mais abrangência, mais expansão e mais notoriedade também, não é? Portanto, a FI tem uma responsabilidade muito grande ao nível da literacia fiscal no país. Certo. E quanto mais membros, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, portanto, pensamos que o resultado será satisfatório. Daí que, em Conselho Diretivo, foi aprovado a criação destes grupos. Hoje nós temos 7 grupos. Uau. Distribuídos em várias atividades, dentre elas protocolo e representatividade, a comunicação, em que o Dr. Mauro faz parte e é o coordenador deste subgrupo. E também temos o grupo da investigação, temos o grupo de desenvolvimento, expansão para as províncias. Portanto, a FI também tem um dos objetivos em expandir-se, tanto ao nível de algumas províncias, não podemos não dizer todas, mas Uau. algumas, aquelas em que há maior concentração da atividade económica, e também temos um grupo dedicado a estudos, como disse. Portanto, este grupo tem como missão desenvolver estudos, e lá está também as novas propostas ao nível da reforma fiscal do IRPS, o IRPC, que está em voga agora. Portanto, são estes grupos que a FI também conta para a promoção da literacia fiscal e da educação fiscal ao nível dos contribuintes, ao nível dos empresários e dos empreendedores. Eu acredito que quem nos ouve não está em Luanda, está numa outra província, ficou curioso e se calhar começou a questionar qual das outras províncias a FI tem em carteira para a expansão. Temos alguma? Olha, temos já, sim, Benguela, Huambo. Então, você que é de Benguela, Huambo, aguarda, a FI está a chegar aí. A FI vai chegar, portanto, nós temos que levar a literacia fiscal nas outras províncias. Mas por que das escolhas de Benguela, Huambo, não Cabinda, Cabinda também, eu citei apenas 2, okay. Cabinda também, portanto nós... Senão as pessoas fazem ciúmes. Exatamente, daquelas províncias onde há maior concentração de fluxos económicos. Portanto, pensamos que estas províncias, sim, justifica-se a presença da FI, e, portanto, estamos a montar equipas para que
quando o órgão diretivo não lá estiver, então há sempre uma representatividade onde os contribuintes podem dirigir-se, podem dialogar e, tanto, dissipar aquelas dúvidas que eventualmente tiverem. Em termos de ingressos, quem não faz parte hoje da associação, qual é o perfil esperado para essas pessoas? Temos noção que as associações elas têm critérios seletivos de aceitação de membros. Acredito que não é qualquer pessoa que poderá fazer parte da associação, não sei se estou errado, mas queria perceber, tem um perfil elegível para as pessoas fazerem-se membros da associação? Sim, tanto o perfil que nós definimos são aquelas pessoas que no seu dia a dia trabalham com matérias fiscais, económicas, contabilísticas e também jurídicas. Portanto, nós procuramos congregar aqui economistas, gestores, juristas, advogados, empresários, tanto empreendedores, inclusive também então, aqueles... Enquanto fala este ponto, pode mesmo direcionar na Câmara. Na Câmara, doutora, exatamente. E fazer esse apelo para esses que estão alocados a esses perfis que nos ouvem, né? Com certeza. Portanto, eu dizia que podem fazer parte da Associação Fiscal os empresários, os empreendedores, os economistas, gestores, juristas, portanto, todo aquele contribuinte, todo aquele indivíduo que estiver ligado com matérias fiscais, matérias económicas, gestores também, inclusive os estudantes do ensino também. Médio, exatamente, que estão já também na reta final de terminar o ensino médio, podem fazer parte de forma a também a cultura, ou seja, criarem aquela cultura de pagar impostos, da obrigação fiscal, tanto há estudantes que também já trabalham, têm um rendimento e naturalmente também já sentem aquele desconto do IRT no final do mês. Portanto, estas pessoas também podem fazer parte e pagam uma cota mínima, portanto, há uma cota mensal, portanto, que é 5.000 kwanzas para poderem fazer parte, e depois uma joia de inscrição que é 2.000 kwanzas no ato da inscrição. Portanto, é um único ato esta joia. Falamos então aqui de obrigações dos membros a nível do perfil da cotização, a nível de inserção. Quais são os direitos que esses membros poderão beneficiar-se no ato do ingresso para a associação? O que é que a associação traz como vantagem para esses que nós citamos como perfis elegíveis para estarem com a associação? Portanto, a associação é uma plataforma onde nós congregamos profissionais que no dia a dia, periodicamente, vão discutindo matérias de fórum fiscal. Portanto, estes membros, a esta altura, têm benefícios de participação livre, sem ter de desembolsar algum custo. Uma ou outra formação muito mais específica que exige algum custo adicional da parte da administração é que os membros terão de pagar, mas com algum desconto e diferenciado também daquele que não é membro. Portanto, o membro a todo momento tem acesso a uma rede de contactos com profissionais que pode tirar dúvidas, pode chamar-nos no privado a qualquer momento, colocar a situação. Temos uma rede do WhatsApp onde vai-se discutindo aquilo que são os problemas mais candentes da fiscalidade, tanto oportunidade também de outros membros fazerem as suas publicações, portanto, partilhar aquilo que é a sua visão dos problemas que nós temos vivenciado. Portanto, são vários benefícios. Também podem ingressar em qualquer uma das áreas que foram aqui citadas, não é? Exatamente. Também é esta oportunidade de pontualmente ingressar a um destes grupos do
Task Force. A todo momento nós estamos a solicitar voluntários, tanto ainda esta semana nós solicitamos voluntários na área da IT, que podem então cooperar com a Associação Fiscal Angolana no sentido de fortalecer aquilo que é o nosso papel. Uau! Olhando agora para uma outra perspectiva futurística, em termos de projetos e desafios face ao 2026 e não só, quais são os principais desafios enfrentados pela Associação Fiscal aos dias atuais? Em termos de desafios, tanto nós temos desafios de semanalmente escrevermos um artigo, tanto num dos jornais relacionados a matérias fiscais. Portanto, este é o nosso principal desafio que a Associação Fiscal está a trabalhar, tanto ainda com passos muito pequenos, mas tem isto em carteira para semanalmente colocar então um artigo, quer científico ou de opinião, num dos nossos jornais da praça sobre matérias fiscais. Portanto, nós temos um conjunto de profissionais e pensamos que é possível, basta um esforço conjugado, portanto, entre a administração da própria FI, tanto e com os membros, para que isto seja possível. Portanto, outro desafio também que nós, como associação, estamos a enfrentar é o desafio da digitalização. Portanto, ao nível da própria administração, estamos a implementar passos para a própria digitalização, quer na interação com os membros, ter um website funcional, onde a todo momento o membro pode lá ir, extrair informação, ter uma página privada onde a Associação Fiscal vai colocar aqueles documentos mais importantes, tanto da vida da associação, e o membro a todo momento pode lá ir tirar, extrair e fazer a utilização que bem entender. Uau! E que projetos estratégicos estão previstos para este ano? Portanto, para este ano nós temos um congresso, temos previsto um congresso, portanto estamos a lutar para que, ou estamos a evidenciar esforços para que aconteça, portanto está previsto o primeiro congresso da FI, exatamente, onde nós vamos então congregar painelistas nacionais, internacionais, para discutir aquilo que é a tributação, quer nacional e quer internacional. Portanto, a tributação é uma das matérias que a todo momento dá muito dinamismo, e então nós queremos estar ao corrente sobre estas matérias. Em termos de data, sim, temos novembro, finais de outubro, princípio de novembro, portanto temos de ter em conta também aqui as efemérides nacionais. Certo, estamos num ano de preparação eleitoral, para... então estamos aqui também a ponderar estas datas, mas temos como horizonte finais de outubro, princípio de novembro para a realização deste congresso. A esta altura estamos numa fase preparatória ao nível de definição de temas, exato. Excelente. E fora a preparação do primeiro congresso da FI, em termos de projetos funcionais periódicos, a FI tem em carteira alguma estratégia de dinamização, seja a nível de formação, seja a nível de difusão daquilo que são as matérias pertinentes no dia a dia. Ouvimos aqui que tem o tema da digitalização, temos desafios semanais dos artigos, mas a nível de formação de quadros, como é que a FI olha para esta variável? Ao nível de formação, portanto, a FI tem um plano de atividades aprovado em Assembleia em fevereiro
do corrente ano. Portanto, neste plano de atividades consta um conjunto de formações, webinars, mesas redondas, no sentido de capacitar então os contribuintes, os profissionais de várias empresas e também, tanto pontualmente temos formações presenciais. Há pouco tempo não, sábado passado, aconteceu uma formação presencial em que nós tivemos como tema fusão e cisão de empresas. Portanto, é um tema relevante e, a par deste tema, temos outros temas que também têm a ver com a própria tributação ao nível internacional. Uau, um tema extremamente pertinente. Exatamente. Extremamente pertinente. Porque esta semana, até o dia de ontem, entreguei um trabalho de pós-graduação em Direito Societário, onde o meu tema foi sobre a não integralização do capital nas sociedades. Porque de pesquisas que fui fazendo, notei que temos uma grave problemática que existe nas empresas, que é as empresas dar início à legalização, mas em termos de integralização do capital elas não realizam. Em outras palavras, estou a dizer que existe um capital estatutário na sociedade, mas que esse capital nunca é efetivado. Efetivamente não se realiza. Mas são empresas que depois distribuem lucros, têm atas de assembleia, têm atividades até de pagamentos de dividendo, o que diretamente contradiz até os pressupostos legais, porque se você não integraliza uma sociedade, você não pode nem sequer distribuir lucro, porque é como se a sociedade, se não tem um dinheiro, em termos efetivos, não existe. Portanto, aí entra a área de compliance. A área de compliance é fundamental para verificar tanto a conformidade das sociedades. Quanto à expansão, fazia menção das províncias, mas em termos de programas e sensibilização fiscal, a AFI tem algum projeto em carteira? Em termos de sensibilização fiscal, tanto são os webinários que nós vamos dando, tanto... Esse webinar, como é que ocorrem? Os webinários normalmente ocorrem via plataforma online. Tanto, tem um período mensal, semestral? Mensalmente, tanto sendo que há meses nós podemos fazer numa frequência de 2 vezes por mês, mas de forma ordinária é mensalmente. Portanto, nós temos em carteira tanto palestra nas universidades, vamos agora assinar um protocolo com uma das universidades e vamos seguir também para as outras universidades e instituições de ensino médio. Esta seria a minha próxima questão e vamos procurar tentar assim trazer um pouquinho de mais robustez para ela. Quanto ao tema das universidades, fez menção que há uma intenção de assinatura de protocolos. Exato. O que diretamente facilitaria o ingresso dos jovens, sobretudo profissionais, em fase de conclusão dos cursos. Mas nós queríamos concreto saber, já temos algum protocolo já assinado? Temos alguma marcação já de uma visita a uma universidade? A AFI tem como algum projeto de palestra para estudantes? Porque vimos que hoje em dia a maior problemática das empresas quanto não pagamento de imposto também tem muito a ver com a fase em que hoje quem é técnico não foi, não teve oportunidade de ter uma componente mais prática. E eu vejo como um dos desafios da AFI tornar esta dificuldade uma oportunidade. Será que já temos isso? Sim, como disse, temos um protocolo já em voga, portanto, com uma das universidades já se fez o Por que contacto uma inicial. e não várias?
Não, nós temos em carteira várias Ok. universidades, mas temos que começar por uma. Esta Ok. uma já está bem firmado, no entanto, o draft do protocolo já está tanto com o Conselho Diretivo, no sentido de ratificar, e, portanto, neste momento está-se à espera só da marcação do dia para assinatura e começar então com esta universidade. Naturalmente que vão surgindo outras universidades que num dos porque- grupos do Task Force até já tem esta tarefa, Uau. já sabe quais são as universidades, então para poder prosseguir. Perfeito, Portanto, a perfeito. ideia mesmo é desmistificar esta teoria de imposto na praticidade, não é? Como é que se calcula, porque é que nós estamos a pagar os impostos, porque é que o cidadão tem a obrigação de contribuir com os menos favorecidos, porque no fundo os impostos é uma distribuição, não é, de Certo. riqueza, em que aqueles que ganham mais devem contribuir para aqueles que ganham menos. Portanto, Ok. E vamos entrar para essa temática que fez menção agora, sobre o papel da FI também na literacia fiscal. Até que ponto a falta de literacia fiscal influencia os conflitos tributários a nível nacional? eu penso que a falta de literacia fiscal influencia em grande medida, na medida em que os contribuintes desconhecem aquilo que são os procedimentos ao nível do cumprimento da obrigação fiscal, portanto, aqui a relação de sujeito passivo, sujeito ativo, portanto, deve ser uma relação mais próxima entre a AGT e o contribuinte, no sentido de o próprio contribuinte entender quais são as suas obrigações, quais são os prazos em que deve ser cumprida esta obrigação e, portanto, a administração fiscal também ser um bocadinho mais flexível, não digamos que deve ser totalmente flexível, mas deve entender os momentos e... Pela experiência que tem estado a desenvolver, conseguimos perceber se de facto os contribuintes conhecem os seus direitos. Isso é possível. Temos hoje em Angola um número representante de empresas que conhecem os seus direitos sim, a nível fiscal. podemos sim dizer que sim, temos um número, não digamos tão representativo, mas há empresas sim, mais profissionais, que conhecem os seus deveres, as suas obrigações, E o cidadão, mas claro que num nicho... E o cidadão comum O cidadão conhece? comum tem algumas dificuldades. Pode ouvir falar, mas tem algumas O que é dificuldades. que pode estar na base ao disso? nível é a disseminação da informação. Portanto, a informação tem de ser mais aberta, mais clara, mais concisa, no sentido do próprio cidadão comum, e começar também mais cedo. Portanto, nós às vezes começamos a ouvir de imposto na universidade, eventualmente a partir do ensino do ciclo geral, portanto, e vai caminhando para o ensino Mas médio. isso não estaríamos a andar numa contramão, porque de um lado nós hoje temos uma Angola diferenciada. Não conheço um país que em tão pouco tempo mais alterações ocorreram. Nós temos Angola nessa representação. E Alterações de refere-se a quê? fiscais, do sistema fiscal. Ok. E concernente a isso, também temos hoje um número gritante de processos de penhoras, execuções fiscais, multas e dentre outras. Tendo em atenção que o cidadão tem essa dificuldade de não percepção desse sistema, ainda assim nós continuamos a atualizar as leis, continuamos a implementar novas e outras estratégias para cada vez mais tornar o nosso sistema não só estratégico, mas também internacionalizá-lo em termos concorrenciais. E como é que vimos, como é que podemos lidar com o cidadão, sendo que esse todo aparato cai no final do dia para ele. É o indivíduo que
não conhece, a lei vai aumentando, o sistema vai alterando e no final do dia ele tem que pagar multa. Pois, a lei não é estática. As leis, Certo. a reforma fiscal, elas são dinâmicas. Portanto, e a todo momento elas devem ajustar-se ao contexto, ao ambiente económico. Portanto, podemos assim dizer aqui nacional e até internacional. Portanto, nós, ao nível do governo, pode-se definir políticas, ajustar as políticas fiscais, tendo em conta aquilo que são os objetivos macroeconómicos. Nesse ajustamento, a nossa lei é de acordo com a nossa realidade e contexto? A nossa lei vai se ajustando. Portanto, Ok. nós, durante muito tempo, tivemos alguma imitação, podemos assim dizer, de outras latitudes, mas já fez-se um bom avanço, já fez-se um bom trabalho que vamos ajustando as nossas leis, as nossas realidades de Angola. Portanto, é um trabalho que tem sido feito e daí a reforma fiscal que tem vindo a acontecer, não é? E então é um trabalho que não é acabado, mas está em curso. Claro que no final do dia o cidadão sente com estas alterações, às vezes umas muito próximas a outras, mas penso que tem que se dar aqui algum tempo, não é? Do cidadão, do contribuinte poder familiarizar-se com a lei, também aumentar o programa de disseminação da informação, das alterações, modificações que podem ocorrer de uma lei passada para uma lei nova, e penso que este trabalho tem de ser intensificado. Quem está a nos ouvir aí em casa até percebeu minimamente, mas a grande questão é que não altera os danos que têm estado a ser gerados. Nós tivemos um episódio recentemente do regime simplificado, a 30 de abril, em que havia a intenção de muitas empresas de facto submeterem os seus relatórios, mas viram-se vítimas de um portal que não permitiu com que essa intenção fosse concretizada. E no clamor dos contribuintes das empresas, juntamente com a Ordem dos Contabilistas, foi emitido mais de 700 reclamações para a Administração Geral Tributária, na intenção de haver alguma alteração do prazo. E o que a prática e os dias nos indicam é que essa situação não vai ocorrer, porque já passamos daquilo que são os primeiros 10 Mas já houve dias. alteração do IVA. Nós tivemos alteração do IVA. O IVA não é comparado à multa do regime simplificado. Estamos a falar de valores totalmente diferentes. Estamos a falar de uma obrigação anual comparando com uma obrigação mensal. Como é que este impacto vai minar a confiança das empresas diante desse sistema? Que diante de um erro, uma falha de sistema, pune o cidadão? Bem, eu entendo que as instituições aqui, como a AGT, deve criar condições para que o contribuinte cumpra a sua obrigação. Certo. Portanto, e a exemplo do 30 de abril que deu, portanto, as condições não estavam criadas, estavam inoperantes. Então, eu Certo. penso que deve aqui haver uma flexibilidade da administração fiscal, no sentido de perceber que, de facto, as condições não tinham sido criadas e que deve então ponderar esta situação. Portanto, ouve-se falar, mas os contribuintes tinham de submeter mais cedo, ao meio de abril, temos de ser mais organizados. Sim, também chama-se aqui a razão aos contribuintes, que devemos nos organizar, mas o prazo limite é 30 de abril, e a 30 Sim, de abril é as de lei, condições independentemente não estavam criadas. de deixar para o último dia ou não, Exatamente. mas é lei. E a lei deve ser cumprida tanto da parte dos contribuintes como da parte do órgão que Naturalmente. executa. Então, o nosso apelo é que deve haver, sim, flexibilidade, no sentido também de garantir aquilo que é a confiança que o contribuinte tem nas instituições. Perfeito. E diante disso, temos alguma ação por parte da Associação Fiscal
sendo que a associação fiscal nasce com o propósito de estar mais próximo do contribuinte e ajudar nesta dor que muitas das vezes a carga tributária vai afixando o mesmo, tendo ele desconhecimento dos seus direitos e deveres. O caso que nós hoje falamos aqui agora, como é que a associação fiscal entra para esta componente? Existe alguma intervenção da associação fiscal? Até agora nós não fizemos nenhuma intervenção, portanto, mas temos conhecimento que ao nível da administração fiscal tem sido ponderado a resolução desta questão, tanto é que ainda não houve nenhum pronunciamento formal, tanto por via da OCPCA, a administração fiscal recebeu as reclamações, os prints que as empresas fizeram. Então, como associação fiscal, portanto, nós também vamos nos juntar a estas vozes que já existem, no sentido de apelar então aqui esta flexibilidade e o sentido do respeito da lei. Porque o que eu observo aqui, e seria de forma pontual, havendo essas situações, eu observei que membros da Ordem dos Advogados fizeram uma espécie de comunicado citando que nos compadecemos com essa situação dos contribuintes, das empresas, que qualquer situação que precisarem do nosso parecer, estamos à disposição. Isso, na verdade, mostra uma Angola diferente, acima de tudo, uma solidariedade de quem até não está afeto à causa diretamente, mas que apoia uma dor de quem está passando. Estamos a falar de uma situação que ocorreu no sistema fiscal. Exato. Não seria preponderante a associação fiscal também, nem que fosse em termos de emissão de parecer? Temos hoje canais como sites, temos jornais, fazer-se menção a alguma revista para que de algum modo tivesse esta representatividade, que é um dos objetivos da associação fiscal também. Exatamente. É muito bem, a Ordem dos Advogados fez sair esta nota, o sentido de espírito de união, tanto que há diante deste problema, e naturalmente que a Associação Fiscal também fará o seu pronunciamento. Benção. E diante, não só um lema, mas acabou por se tornar um slogan da Associação Fiscal, que é a FI rumo à equidade. O que é que significa este slogan? Este slogan é termos, ao nível dos impostos, ter um sistema fiscal justo, um sistema fiscal que, onde os que ganham mais devem contribuir mais e os que ganham menos devem contribuir menos. Portanto, a tributação deverá ser de acordo com a capacidade tributária do contribuinte, do indivíduo. Daí que a Associação Fiscal adotou este lema, a FI rumo à equidade. Portanto, então, este me faz recordar, porque a Constituição, no artigo 88, faz menção desse princípio da capacidade contributiva. Exato. Quer dizer que o slogan da Associação Fiscal está alinhado àquilo que é a Constituição. Exatamente. Excelente. Já estamos assim na fase terminal e queríamos saber, em uma palavra, como é que a FI pode ser definida? Em uma palavra, a FI pode ser definida como literacia fiscal. Portanto, nós existimos para dar voz a esta literacia fiscal. E qual seria o maior desafio fiscal em Angola hoje, na sua perspectiva?
Maior desafio, vamos lá ver. Nós temos muitos desafios. Um dos desafios é este que nós estamos a passar, tanto as questões informáticas, não é? As questões de digitalização é um dos desafios que Angola, o país, não é, está a enfrentar, porque deixaram de submeter ao portal milhares de empresas que a esta altura estão a ter consequências. Então é um dos desafios. Outro desafio que eu vejo na minha perspectiva é a formação do capital humano, tanto ao nível da fiscalidade, ao nível dos impostos, nós ainda temos muitos desafios. Tanto mesmo da própria Administração Geral Tributária, também temos muitos desafios. Que mensagem deixaria para a Administração Geral Tributária? A mensagem que eu deixo, tanto no sentido da Administração Geral Tributária optar, ou seja, caminhar para a equidade, para um sistema fiscal justo e que perante também estas situações de inoperância haja alguma flexibilidade, porque o que os contribuintes querem é que o sistema fiscal funcione, portanto, o sistema fiscal funcione e que os operadores económicos então possam operar, pagar os seus impostos sem grandes constrangimentos. E a AGT, como órgão, deve facilitar para que esta intenção se cumpra. Uau! E para o empresário, que recomendação deixa? Para o empresário, nós deixamos a seguinte recomendação: pague os seus impostos. Pague os seus impostos, é melhor pagar do que não pagar, tanto porque a fatura pode vir no futuro a dobrar, então pague os seus impostos. Acredito que é um dever de todo cidadão. O imposto dói um bocadinho pagar, são receitas que saem do bolso, mas é melhor pagar do que não pagar, e assim estaremos então a construir uma Angola mais justa, uma Angola mais redistributiva ao nível daquilo que é a riqueza nacional. E terminalmente, para os profissionais e os membros da FI, que recomendação deixa face ao contexto e realidade que hoje vivemos? Para os membros, portanto, deixamos a recomendação que continuem a acreditar na FI. Portanto, a FI é uma plataforma que surge para partilhar tanto as matérias fiscais, de índole fiscal. Portanto, também deixamos a recomendação para os membros que a FI tem o compromisso de fazer mais para os seus membros, e tem estado a trabalhar para que isto se torne uma realidade, naturalmente, tendo o contributo de todos os membros da classe fiscalista no geral. Uau! E para os profissionais? Para os profissionais que capacitem-se cada vez mais, portanto, nós temos muitas alterações legislativas, cada vez mais temos que estar aptos para responder às necessidades das nossas empresas, do país. Temos que cada vez mais nos capacitar, portanto, não podemos ficar parados, temos de ir à busca do conhecimento. Uau! Então, deixamos assim concluído o nosso primeiro episódio, a FI Podcast Angola Tech Talk, e desde já esperamos que isso tenha mudado e transformado o seu conhecimento. Falamos hoje sobre o surgimento da Associação Fiscal, olhamos desde a fase de criação, a fase de inserção no mercado e a sua fase de desenvolvimento. Acreditamos que este primeiro episódio foi rico em enquadramento para aquilo que poderá ser da plataforma que está transformando Angola. Faça parte, porque é uma plataforma de todos nós. Você é convidado a estar, desde que tenha alinhado o seu propósito, o seu objetivo mediante aos objetivos da AFI. E para este primeiro episódio estivemos com a nossa presidente, doutora Justina.
do qual nós agradecemos pela sua simplicidade, bem como presença acima de tudo. Falamos e acreditamos que aquilo que foi dito aqui foi muito em conta, mais do que o técnico, mas numa experiência de vida. E acreditamos hoje que a FI rumo à equidade já é uma notoriedade. E fique ligado, siga nossas páginas nos nossos canais, no YouTube, compartilha este primeiro episódio, chame mais pessoas, porque assim estarás contribuindo para a equidade e literacia fiscal para a nossa Angola. Então, eu sou Mauro Machado, estivemos conosco, doutora Justina Fernando, para o primeiro episódio, a FI Podcast Angola Tech Talk. Obrigado.